no nosso canal no YouTube. Então, vocês podem acessar por lá também. Bom, boa tarde a todos. Como eu dizia, essa sessão é a última do Desvendando o Google Cloud desse primeiro semestre. O tema de hoje é implementando o modelo de Machine Learning no BigQuery, ML. Eu sou o Vitor, eu sou o gerente de marketing da Key Network, e está comigo o Juliano Binder, que é certificado como especialista Google Cloud em diversas áreas aí, Architect, Data Engineer e Cloud Developer também. A Key Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, tecnologia e pessoas. E nós temos aí mais de 1.000 projetos de sucesso implementados utilizando o Google Cloud e o Google Workspace para diversas empresas em diversos segmentos de mercado. Temos mais de 600 clientes corporativos ativos no momento. Nós temos aí um portfólio completo de soluções e serviços cloud na área de produtividade e segurança com o Google Workspace e na área de modernização de infra e aplicações e inteligência de dados com o Google Cloud ou GCP, como é chamado. Dito isso, passo a palavra para o Juliano fazer a palestra de hoje, e vocês podem fazer comentários aí pelo chat da sessão. E a gente vai ter um tempinho no final para responder as perguntas ou comentários. Valeu, Juliano, está contigo aí. Beleza, muito obrigado. Eu posso compartilhar minha tela aí, Vitor? Beleza. Tá, eu vou colocar aqui um slideshow, né? Tá dando de ver um slide aí legal assim? Sim, experimentando o modelo do Machine Learning. Tá, beleza. E a tela tá legal o tamanho também, né? Então, tá legal. A gente tá falando aqui no começo, né? Conceitos aí de Machine Learning, né? Eu vou falar um pouquinho o que é Machine Learning também, porque o modelo que eu vou apresentar no BigQuery, ele é um tutorial do Google, né? Como sempre, tem um tutorial lá do Google de como fazer, é um modelo bastante simples, é bastante rápido de fazer, inclusive. E justamente a ideia do BigQuery é ML, né? Que é Machine Learning, esse ML aí é de Machine Learning. A ideia do BigQuery Machine Learning é justamente a facilidade de implementar modelos de Machine Learning em cima dos dados que já estariam armazenados no BigQuery. No nosso canal aí do YouTube tem também bastante coisa como importar dados para o BigQuery, colocar os CSVs ali no BigQuery e tal, acho que o anterior foi sobre isso. Então, a ideia do BigQuery Machine Learning é justamente deixar com que o tempo de desenvolvimento seja mais rápido, né, para implementar os modelos sem conhecimento profundo da programação dos modelos propriamente ditos, né. O cara vai ali simplesmente com a linguagem SQL padrão ali do BigQuery e cria os modelos aí e aplica eles e faz o treinamento e tal, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Então, claro, eu vou agora entrar um pouquinho na parte de o que é Machine Learning, né, especificamente, que é vamos dizer assim, um buzzing word, né, parte de inteligência artificial e essas coisas todas, né. Então, Machine Learning nada mais é do que a gente passar uma linha mais próxima dos pontos que a gente tem, a grosso modo, né? Mas é que, claro, se a gente pensa numa reta, né? Essa reta é muito fácil passar os pontos que estão por cima de uma reta. Tem duas dimensões, né? Mas a gente pode generalizar isso para um carro, por exemplo, dirigindo, né, sozinho na rua, ele nada mais está fazendo do que achar qual é a melhor linha onde ele tem que passar diante de todos aqueles pontos e elementos que ele vê na frente dele. E a gente define, né, ou a literatura define esse tipo de conceito, porque justamente é um conceito de que a gente aprende, né,
Ou seja, a gente implementa uma equação contínua a partir de um conjunto de dados que são discretos. Então, aqui eu botei a equação do polinômio ali em cima, que é um polinômio, essa curva que tem aí em laranjado é um polinômio, esse é um conjunto de pontos. Então, vamos dizer que eu quero saber, né, uma região aí onde não tem nenhum ponto, né, ou os pontos estão perdidos, ou alguma coisa que eu não realizei a medida, ou eu quero ver esse comportamento, como ele vai ser no futuro, por exemplo. Então, eu pego uma janela do tempo, realizo as medidas em pontos, faço uma plotagem de uma curva, né, que, por definição, seriam nossos métodos aí de aprendizagem, vamos dizer assim, né. Eu estou generalizando e simplificando esses conceitos, né? Eles são muito mais complexos do que isso, mas, de uma maneira geral, é isso que a gente faz. A gente, na verdade, roda um algoritmo que pega os dados que nós temos e transforma em um programa, ou uma equação que ela é capaz, então, de nos dar resultados baseados em informação que a gente ainda não tem, como, por exemplo, no futuro. Eu achei esse desenho aqui na internet, achei bem legal, a diferença entre programação tradicional, né, e machine learning. Que na programação tradicional nós temos os dados de entrada, a gente faz o nosso programa e aí geramos uma saída, né? No caso de machine learning, a gente faz um processo um pouquinho ao contrário. A gente pega os dados que a gente tem, né, pega qual é a saída desejada, vamos dizer assim, né, e aí, então, através de um algoritmo de machine learning, a gente chega numa equação, que aqui bota como um programa, mas, na verdade, é uma equação matemática calculada por um programa. E, né, machine learning, na verdade, é uma técnica, vamos dizer assim, para que a gente possa montar equações matemáticas que são muito mais complexas do que essa equação daquele polinômio ali em cima, né? Equações que são multidimensionais. Esse gráfico aqui que a gente tem aqui, ó, tem duas dimensões, né? Mas, matematicamente, a gente pode definir um conjunto de variáveis aí como a gente quiser, né? N variáveis, né? Em vez de ser 2D, pode ser 3D, 4D, 10Ds, NDs, né? Então, se a gente tem uma definição, por exemplo, de um carro, né? A gente tem várias medidas que tem, né? Distância de um lado, distância do outro, velocidade, aceleração, potência aplicada, isso tudo são dimensões que têm a sua série numérica, né? Que vão variando ao longo do tempo e vão ter um montão de pontos aí. E aí o algoritmo de machine learning, a gente treina ele anteriormente para descobrir uma equação que vá se comportar de acordo com as condições que vão ser encontradas, e aí a equação, se tiver um pouco de sorte, ela vai seguir o caminho dela com pontos ainda não apresentados para o programa, né? Então, a ideia do BigQuery ML é que a gente consiga aplicar algoritmos de machine learning. Tem vários algoritmos de machine learning. Este aqui, que está aqui na minha tela, que é a plotar, esse é um algoritmo de machine learning. Eu estou plotando um polinômio numa curva, por exemplo, né? Antes dos conceitos de machine learning, não era um algoritmo considerado até de machine learning, porque não se considerava aprendizagem, né? Era simplesmente fazer uma curva. O pessoal que é da engenharia aí tem os métodos aí de plotagem de pontos aí, mínimos quadrados de regressão e essas coisas todas, né? Lá no métodos de cálculo numérico, né? Cálculo numérico 1 e 2 aí, depois tem os métodos de física matemática, onde a gente aprende técnicas para poder realizar medidas experimentais e procurar uma equação que se enquadre nessas medidas. Machine learning é uma coisa bastante parecida, só que é uma técnica muito mais evoluída do que essas que a gente tinha lá, porque a gente calcula erros e calcula diferenças de convergência para poder acertar essa curva, tem uma série daí de técnicas para poder fazer essa coisa ficar mais legal, né? E existem muitos algoritmos de machine learning, né, que são esses algoritmos aí que a gente fez. Esse aqui, por exemplo, é a plotagem de um polinômio nesses pontos aí, é um algoritmozinho e tal. Mas
existem muitos outros, né? Uma variedade, na verdade, cada vez mais crescente aí nessa disciplina de machine learning, né? Que hoje em dia é uma disciplina sozinha, né? Ela fazia parte da estatística, mas na literatura isso já está sendo separado, tá? Numa época era da computação, depois era de inteligência artificial, depois era da estatística, e isso ainda está um universo que está... daqui a pouco a gente vai ter uma universidade aí de machine learning, já deve até ter algumas universidades com curso aí de machine learning. Em vez de ciências da computação, vai ter lá machine learning. É uma disciplina que veio tomando forma, né, aí na academia. E aí tem, aqui são os algoritmos que o BigQuery já tem prontos, né, lá dentro do BigQuery ML, nos modelos para a gente criar, né, que já está lá prontinho para usar. É só ter os dados ali, saber em formas gerais, né, como que o algoritmo funciona, quais são os parâmetros de entrada, né, os features, né, que o pessoal aí, os cientistas aí chamam, os features, né, e a saída, ou o valor que a gente quer predizer, ou que a gente quer clusterizar, ou que a gente quer classificar, né, e tal, e tudo mais. Então, esse diagrama aí eu tirei lá da página da documentação mesmo, né, do BigQuery ML, tem lá esse diagrama aí, então tem algumas sugestões de para que esses algoritmos são usados, né, predição de valores, né, separação entre categorias aí, e predição de categorias, como está colocado ali, né, algoritmos de recomendação, né, algoritmos de redução, detecção de fraude, por exemplo, né, ali no quadradinho de detect fraud, e, enfim, time series aí para mercado de ações, preço de casa, tal, e beleza. E do lado direito, aí nesses quadradinhos azul clarinhos, né, a gente tem aí os algoritmos propriamente ditos, né. Atualmente, o BigQuery ML suporta, na caixinha, vamos dizer assim, né, built-in, esses algoritmos que estão aí. Outros devem vir ao longo do tempo, essa coleção aí está crescendo, né, mas também existe a opção de subir modelos próprios, né, utilizando o TensorFlow, né, o cara pode fazer uma rede neural, se quiser, ou um algoritmo, outro que queira, e também publicar esse modelo, né, lá no BigQuery, e fazer o modelo aí de acordo, publicar lá e usar, né, consumir esse modelo. Claro, como hoje, né, é uma coisa simples, né, que a gente vai fazer aí só para mostrar e tal, eu estou, inclusive, dando uma enrolada aqui, porque o que eu vou mostrar para vocês é muito simples, né, a gente vai fazer um algoritmo de regressão linear, que é o primeiro na caixinha lá em cima à direita, ó. Nós vamos fazer aquilo ali, é o mais simples de todos, né, regressão linear, na verdade, é passar a melhor reta, né, entre os pontos. É o mais simples que tem. O método mais comum para se fazer isso é um método de mínimos quadrados, né, um método de matemática e tal lá, mínimos quadrados, porque se os quadrados da hipotenusa, né, e os quadrados dos catetos e tal, aquela conversa, se formam pequenos triângulos e se procura a linha onde o quadrado das hipotenusas aí é a menor de todas entre todos os pontos, né? Método de mínimos quadrados. Tem um método numérico para fazer isso e o método aí é considerado um algoritmo de machine learning. No entanto, passar uma reta entre os pontos assim, em duas dimensões, é uma coisa relativamente tranquila, né? Mas quando a coisa fica em mais de uma dimensão, né, a coisa começa a ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, complexa, né? Aí o pessoal chama de hiperplanos, né? Que, claro, o equivalente a uma reta, que é em duas dimensões, né? Em três dimensões é um plano, né?
Agora, se for multidimensional, com N dimensões, né, mais de 3, que a gente não consegue representar graficamente, a nossa inteligência natural não consegue entender, mas a inteligência artificial consegue, né? A gente não consegue visualizar, inclusive uma disciplina da matemática de topologia que cria aí sólidos no espaço multidimensional e tenta trazer representações projetadas, né, desses sólidos topológicos aí no 3D e faz uns negocinhos assim para a gente olhar e tal. E é o que a gente vai fazer hoje, é isso, uma regressão linear de multidimensão, né? Beleza, beleza. Deixar de conversa furada agora, então, e vamos ver se a gente consegue fazer essa coisa funcionar, né? Era isso que eu tinha para explicar para vocês de conceitos, né? Então, bastante importante aqui é essa parte aqui que fala dos algoritmos, né? O tutorial que eu vou fazer está aqui no Google, né? É esse tutorial aqui, ó. Vou seguir esse aqui direitinho, né? Vou prever o peso de pinguins baseado no tamanho do bico e das asinhas e tal. Vamos fazer aqui, então. Beleza. Deixa eu só ir para o outro lado aqui, pegar que eu tenho uma cola, né? Evidentemente. Vou pegar minha colinha aqui. Né? Vamos primeiro olhar os dados que a gente tem, né? Esse aqui é um banco de dados público do Google, né? Onde tem aqui um banco de dados de pinguins, né? Tal. Nesse banco de dados aí, no BigQuery, é um dado público, né? Tem qual é a espécie do pinguim, a ilha, onde é que está o pinguim, né? O tamanho do bico aqui, em cima, o comprimento do bico, aqui acho que é a largura do bico, né? A profundidade aqui, que tem uma curva ali no bico do pinguim, não entendo nada de bico de pinguim, né? Mas são essas duas medidas do bico aí. Aí tem o comprimento do flipper, né? Da asinha dele. Aí tem o peso, né? A massa corporal em gramas, né? Aqui. Tem o sexo, se ele é female ou male, né? Então, isso aqui é o nosso conjunto de dados, que é um conjunto de dados de treinamento. A gente vai treinar o nosso algoritmo de machine learning baseado nesses dados aqui, né? Então, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida em qualquer momento, né, pode perguntar, por favor. Ou se não estiver enxergando a minha tela também, se estiver ruim, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, tá beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui os modelos do BigQuery Machine Learning são criados utilizando a linguagem SQL padrão, né, do BigQuery. Então, aqui tem, por exemplo, eu crio um modelo, né? Então, eu vou escrever create model, né? Vou dar um nome para o modelo, e aqui vem a parte mais importante, ó, qual é o tipo do modelo, né? Ó, todos aqueles tipos lá que estão naqueles quadradinhos lá, né? Aqueles quadradinhos, esses aqui, estão aqui para a gente escolher qual é o modelo que a gente quer. O que nós vamos usar vai ser o Linear Regression, que é este aqui, né? Claro, num modelo de Machine Learning, a gente diz quais são os parâmetros de entrada e qual é o parâmetro que a gente quer de saída, que é o treinamento da rede, né? Da rede, nesse caso, não é uma rede, né? Desculpa. Do algoritmo, né? E qual é que é o parâmetro que nós vamos predizer. Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar os parâmetros de entrada, que são os features, né? Os cientistas chamam de features, são esses parâmetros aqui. A ilha, a espécie, né? A coluna, o comprimento do bico, a profundidade do bico, o tamanho da asa aqui, né? E vamos, o sexo, e vamos predizer a massa corporal. Beleza, deixa eu copiar a minha colinha, que eu já tenho ela pronta aqui certinho. Né? Ó, vou colar aqui. Ups. Aqui, pá. Beleza, ó. Aí vem
aquilo que está aqui, que eu tinha mostrado aqui, né? Isso aqui é a sintaxe generalizada, né? O pessoal que entende de programação sabe o que significam esses colchetes aí, esses pipes aqui, papapá, papapá. Aqui já está o model, né? Ó, qual é o modelo que eu vou utilizar, né? Linear regression. E vou, na verdade, usar esse cara aqui como sendo o cara que é o cara para fazer a predição, né? Ou seja, que é o campo que eu vou usar para predizer, ou seja, o campo que eu vou prever, né? E aí vou me basear em todos os outros campos. Essa é essa sintaxe aqui. Ou seja, eu poderia botar outro valor aqui, se eu quisesse prever 2, dependendo do algoritmo, né? É possível que eu faça a previsão de 2 valores ou 3 valores. Então, quando eu fizer isso aí, né? Eu vou criar um modelo. Aqui tem uns caras aí, deixa eu ver, pegar aqui uma coisa aqui. Ó, aqui tem uns caras aí que estão nulo, né? Por isso que tem esse not null aqui, para esses caras aqui, esses que estão nulo aqui, eles são ruído, né? Ó, tem 2 aqui nulo. Tem 2, desculpa. Aqui tem 2 linhas que estão nulo. Isso aqui é ruído, né? Quando a gente faz o algoritmo de machine learning e a gente está tratando dados, a gente tem que limpar o ruído, né? Porque essa base de dados aqui está aqui justamente para a gente usar de exemplo aí no Google, né, e tal, e ela tem características aí, entre aspas, né, do mundo real. Então, tem aí esses caras aí que são ruído. Então, esses eu vou tirar fora do meu algoritmo, né? Não quero que ele vá aqui, porque isso aqui vai atrapalhar lá, vai, enfim, é um ruído. Por isso que tem esses not null aqui no final. Beleza, então quando eu crio esse modelo aí, ó, ele está criando o modelo, ele vai levar um pouquinho aí, tal, um pouquinho de tempo, né? Vou levar aí quantos segundos aí que ele vai levar para fazer isso aí, ó, criou o modelo, né? Aqui ele não tem nenhum resultado, né? Então aqui tem algumas informações sobre a execução do modelo, né? E ele vai aparecer aqui, ó, né? Aqui, tá aqui o nosso modelo. Penguins Model, né? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu preciso, então, fazer algumas coisas aqui. Uma delas, né? É rodar este comando aqui, que é o evaluate, né? O modelo já está criado, né? Eu já botei o nome dele aqui e tal. Ó, e ele vai me trazer um resultado aqui, né? Ó. Isso aqui é uma avaliação de como é que estão os parâmetros de treinamento, né? Os mínimos, o erro quadrado, né? Aqui, por exemplo, né? As médias com relação aos erros dentro do método de resolução numérica e de cálculo numérico que tem aqui para isso aí acontecer, né? Beleza. Então, agora, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos treinar. Estou olhando aqui na minha colinha para ver qual é a próxima que eu vou pegar aqui. Né? Vamos ver o que ele vai dizer aqui para mim. Ó, tem o mesmo resultado. Pá, 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 pá.
Bom, aqui, na verdade, já tem alguns detalhes que a gente pode ver de tempo, né, e custo que vai ter esse modelo aí, né? Porque o custo aqui está associado ao processamento que a gente quer, que a gente vai usar, né, para processar esse modelo aqui. Então, quando a gente dá esse evaluate aqui, a gente já está treinando, né? Eu já tenho um treinamento aí acontecendo, e ele já está usando aqueles parâmetros que a gente colocou no começo para determinar qual é a massa dos pinguins. Nós já vamos rodar aqui e fazer a predição, né? A gente vai predizer, beleza, é isso aí. Aí agora nós vamos fazer uma predição, nós vamos usar um algoritmo que é o predict, que é o comando, né? Ó, predict, que é esse comando aqui. Aqui, dentro da documentação, né, tem várias coisas. Isso, cada comando que a gente dá em cima de cada modelo depende bastante do modelo que a gente está utilizando, né, obviamente. Então, aqui, se eu apertar isso aqui agora, ele já vai me listar os valores, né, que eu estou aplicando o meu algoritmo já treinado, né, já aprendido, vamos dizer assim, em cima do mesmo banco de dados que eu já tenho. Né? Então, esse é o valor que estava originalmente, e esse aqui é o que o meu algoritmo está dando de resultado. Ó. Treinado baseado nessa base de 167 pinguins, né? Ó, tem uns caras aqui que o sexo está nulo. Eu podia excluir esses caras do nosso treinamento também. Porque, de repente, esses caras aqui é ruído também, vão estar atrapalhando aqui o nosso treinamento, né? Ó, beleza. Mas agora, claro, aplicar o treinamento em cima dos dados que a gente já tem, não serve muito, né? Nós temos que apresentar novos dados para o nosso algoritmo para ver o que ele prediz, né? Então, eu usei esse banco de dados aqui como treinamento, e agora eu vou, na verdade, apresentar dados para o algoritmo, né? Essa parte aqui não tem no tutorial do Google. Isso aqui foi eu que fiz aqui, só para... Porque lá no tutorial do Google, que é esse tutorial aqui, né? Aqui no final ele não apresenta novos valores, né? Ele não apresenta novos valores, ele simplesmente roda aqui, dá o predict e mostra o predict feito, né? Aqui nesse tutorial também explica o que são aqueles parâmetros lá, tem algumas coisas, explica o que é o mínimos quadrados aqui de erro, né? Estatístico, para fazer o treinamento e tudo mais. Então, essa parte aqui não tem nesse treinamento aí. Eu estou apresentando agora novos valores, né? Novos valores aqui para o meu algoritmo treinado, né? Ou seja, eu estou dizendo, eu quero saber qual é o peso, né? O peso em gramas de um pinguim que é do sexo feminino, que tem o comprimento do bico aqui 184, vamos dizer assim, 16 de profundidade do bico aqui, esse aqui é o flipper, né? E 38 de comprimento do bico, e aí está nessa ilha aqui e é daquela espécie ali, né? Entendeu? E aí ele vai me dar um valor aí, né? Ó, é esse o valor. Isso aqui é um conjunto de dados que o algoritmo não foi apresentado, né? E ele está implementando aqui, está me dizendo que esse cara aí, né, vai ter um peso de 3,3 kg, né? Se eu vim aqui e botar male, por exemplo, dizer que em vez de ser uma fêmea, né, é um macho, vamos ver, os machos são mais gordos, né? Ó, aí, ó. É isso aí. Né? Pode brincar com esses números aqui um pouquinho, botar 39, por exemplo, vamos dizer que é um pinguim aí e tal, né? Alguma coisa assim. Dizer que o flipper dele é um pouquinho menor, parecido com um bujãozinho, né? E tal.
Ó, ficou mais gordo ainda, ó, né? E é assim que funciona o algoritmo de machine learning, né? A gente cria um algoritmo que aprende, né, ou que faz o fit de uma curva matematicamente sobre um conjunto de pontos, né? Aqui tem algumas dimensões aí que estão associadas com isso, né? As dimensões aqui, inclusive parâmetros que não são nem números, né? Que são categorias, ó. Biscoito, por exemplo, que é uma ilha aqui, né? É uma categoria. Espécie também é um valor que é uma categoria, não é um valor numérico. Aí começam as diferenças entre um algoritmo matemático e um algoritmo de processamento de machine learning. E tem as suas diferenças, né? A documentação para isso aqui é bastante vasta e está bastante madura. E esses algoritmos, eles podem ser consumidos diretamente, né, pelas APIs do BigQuery e sistemas que se pode ter aí dentro de em casa, né, utilizando diretamente a linguagem essa SQL aqui do BigQuery, com as APIs normais que a gente usa aí no dia a dia, quem consome dados do BigQuery, inclusive a gente pode gerar, a gente pode aplicar obviamente, né, pode aplicar esse modelo aqui em outra tabela, né, eu estou aplicando aqui na mesma tabela, e coloquei dados aqui não apresentados, mas em vez de eu botar dados aqui manualmente, como eu coloquei, esse select aqui poderia ser um select de uma outra tabela, né, como, por exemplo, a gente usa um conjunto de dados que vem do nosso sistema de e-commerce, por exemplo, para rodar um algoritmo de predição, e aí tem uma tabela que recebe os dados em stream, né, do próprio sistema diretamente, usando o Dataflow, por exemplo, consumindo essas informações e colocando dentro do BigQuery, e a gente pode ter por trás um sistema chamando esse modelo aqui diretamente e tendo já o resultado desses dados, né? Aí quando se tem mais dados, né? Porque um algoritmo de machine learning ele não aprende sozinho, né? Ele aprendeu uma vez, agora aqui está aprendido. Se eu tiver mais dados que eu quiser, eu tenho que rodar o aprendizado novamente, né? E então, quando a gente vê sistemas que no mercado dizem, não, o sistema aprende sozinho, na verdade, o algoritmo de aprendizagem é rodado, o evaluate lá, né? É rodado várias vezes com os novos dados. Então, geralmente, a arquitetura de um sistema de machine learning para utilização comercial, né, numa plataforma de e-commerce, por exemplo, existe a base de dados de treinamento e a base de dados viva. E aí se treina o algoritmo na base de dados de treinamento, obviamente, e se usa a base de dados viva para poder obter os resultados aí no decorrer da, né, real time, né, no decorrer do funcionamento do sistema. E aí se renovam esses dados de treinamento, de quando em quando, e se executam os algoritmos novamente. E aí se vão controlando parâmetros. Esse algoritmo aí é um algoritmo, como eu falei, é o mais simples de todos, né? Que é o algoritmo de regressão linear. É o mais simples, é o mais fácil. E, claro, por isso que eu coloquei aquele conteúdo um pouco conceitual aí no começo e tal, que é para poder, entre parênteses aí, ou entre aspas, dar uma enrolada, porque ele é muito simples de fazer ele funcionar, né? E um outro algoritmo ficaria mais complicado aí para a gente fazer e mais difícil de explicar também o seu significado. Então, agora eu abriria aí para perguntas, né? Era isso que eu tinha para mostrar, na verdade. Como eu falei, é uma coisa simples, né? É um algoritmo bastante simples. E aí eu acho que é bastante positivo se a gente conversar mais, por exemplo, sobre como isso seria aplicado num sistema real, né? Ou como que poderia ser aplicado dentro da empresa de vocês, ou como é que a gente poderia usar algum sistema vivo que já está funcionando, né? Até se o Vitor quiser entrar agora e aí parar a gravação, daí a gente conversa sobre essas coisas. Era isso aí que eu tinha, Vitor. Tá bom. Não sei, aqui não tem nenhuma pergunta ainda, mas está aberto, tá, pessoal? Para o pessoal
falar, comentar, dar exemplos de coisas que já foram feitas, ou que não deu certo, se quiserem falar, né? Isso, Ou que deu certo, ou isso, Tera. dicas. Isso aí. Não sei se tu quer falar a parte final, para a gente poder parar a gravação e de repente conversar com a galera. Eu vou colocar aqui o slide final aqui, na verdade. Bem rápido, né? Essa aí foi tempo recorde. Enfim, se vocês não tiverem nenhuma pergunta que vocês queiram colocar, é só divulgar aqui a nossa jornada de modernização de infra. Quem está aqui com a gente desde o início já deve estar sabendo, né? Essa é a nossa jornada de modernização de infra. A gente oferece uma série de serviços gratuitos aí, de diagnóstico, desenho de projeto, até implementação de projeto, dependendo do seu projeto, o Google também banca essa implementação. E a gente oferece serviços de suporte subsidiados também. Bom, nenhuma pergunta, pessoal? Pelo jeito não, Juliano. Tem uma aí. Oh, é o Rogério. Não, isso é o Rogério, né? Beleza. Rogério. Boa, Rogério, mandou bem. Realmente a nossa educação, ela é um pouco, às vezes, extensa demais para falar pouca coisa, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, eu vou parar a gravação, caso alguém queira comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Aí a nossa jornada de modernização de infra, para quem não conhece ou não é cliente da QI ainda, quiser conhecer.